É isso, gravando, a apresentação vai aparecer. Vamos lá, então, continuar, né? A gente parou na aula passada falando da recursividade, que algumas linguagens utilizam definições recursivas. Eu citei linguagem funcional, Lisp, por exemplo, que tem você define produto como está aqui, né? Posso definir produto como está aqui, e aí a gente fez uma implementação de um pseudocódigo recursivo disso aqui, né? Não estou vendo meu mouse. Então, aqui eu tenho a definição matemática de um produto sendo definido de maneira recursiva, né? Então, eu tenho m vezes n como sendo m mais m vezes o anterior. Se eu fosse expandir isso aqui, repara o seguinte, vou escrever aqui. Imagina que eu vou expandir minha recursão em cima disso aqui agora. Pela regra, eu vou ter o quê? Essa expansão vou ter m vezes o anterior, aqui eu tenho n menos 1, então vou ter n menos 2 mais m, isso aqui é a expansão do que está riscado em cima, está sublinhado em cima, mais o m, certo? Isso vai se expandindo até eu ter o m repetido várias vezes. Quantas vezes o m vai repetir? Vai repetir n vezes. Então tem a definição recursiva aí do produto, tá? E aí eu apresento essa definição recursiva na forma de código, né? Um algoritmo recursivo para isso aí, para esse produto. E aí isso foi o que a gente terminou na aula passada. Aí eu fiquei devendo para vocês uma parte de código e alguns algoritmos que utilizam recursividade, tá? Um deles é ordenação por seleção. Não sei se vocês já estudaram métodos de ordenação, mas das coisas mais importantes na análise de algoritmo, as coisas que mais custam computacionalmente, tempo computacional, são ordenação e busca, né? Ordenação e busca dá para você fazer metade do curso de computação falando de ordenação e busca, tá? E aqui tem uma implementação do algoritmo de ordenação por seleção. Essa implementação ela é recursiva. Vou falar um pouquinho dela, eu vou jogar ela no quadro branco, e aí a gente fala um pouquinho dela. Certo? Ficou até grande. Tá. Então vamos falar um pouquinho dela. Primeiro vamos entender aqui. Eu tenho a chamada da função, né? A chamada da função. Eita, caneta errada. Espera aí. Vou usar a canetinha vermelha aqui. Eu tenho a chamada da função ordenação por seleção, né? A função vai receber uma lista de entrada e o número de elementos que eu quero ordenar nessa lista. Deixa eu autorizar a entrada do pessoal aqui. Voltando aqui. Então, primeira coisa, eu vou testar quantos elementos eu tenho nessa lista. Se eu tiver um, por definição, uma lista de um elemento ela está ordenada, certo? Se não, eu vou encontrar o índice de maior item na lista. Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o índice do maior item da lista. Certo? Eu tenho várias versões da ordenação por inserção. Né? Essa versão aqui, ela pega o maior e joga no final. Eu posso pegar o menor e jogar na frente, né? Então tem várias opções aqui. Eu posso pegar o menor da lista de uma sublista. Então tem várias opções. E aí eu vou trocar o cara que eu encontrei que tem o maior valor com o último elemento da lista. Certo?
E aí, eu vou chamar a lista de novo, chamar a mesma função, só que agora eu já sei que eu peguei o maior item e coloquei na última posição. Se eu coloquei o maior elemento na última posição, eu não preciso mais olhar a lista toda. Eu vou olhar a lista agora com um elemento a menos. Essa é a ideia. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte. Pensa que eu tenho uma lista, certo? Tem uma lista de elementos, né? Vou pegar aqui um vetorzinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa lista até o final. Eu tenho N elementos. N elementos, de 1 a N. Vou percorrer essa lista até o final. E vou procurar o cara que tem o maior elemento. O elemento que está na posição I. O elemento da posição I, que tem o maior elemento, o maior item. Uma vez que eu encontrei, eu vou trocar. Eu vou pegar esse cara aqui e colocar na última posição, né? E aí eu vou ter aqui o L de I, aqui, e o L de M. Ah, o L de N. Eu sei o valor dele, nem me interessa. Eu sei que ele está ocupando a última posição. Isso que importa. Então eu troco essas duas posições. E aí eu garanto que depois da primeira iteração, o último elemento está ordenado. Certo? E aí eu vou para a segunda iteração. A mesma coisa, eu posso repetir o algoritmo, por isso eu tenho uma chamada recursiva aqui, tá? Eu posso repetir o algoritmo, só que agora... Eita. Só que agora eu não preciso olhar para esse último cara, porque esse cara já está ordenado com o maior que eu tinha anteriormente da lista toda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a lista com um elemento a menos, certo? Encontrar o maior e trocar de novo, tá? Aqui é o N-1, não vai caber não. E vou fazer isso repetidamente até ter o quê? Até ter a lista só com um elemento para eu olhar. Supondo que eu já olhei isso aqui tudo. Então isso aqui está tudo ordenado, só falta um. Por definição, esse aqui é o menor elemento. Ele já está ordenado também, a lista está concluída. Tudo bem ou não? Vamos tentar entender uma coisinha aqui agora sobre complexidade de algoritmo. Vou repetir esse desenho aqui. Vou repetir esse desenho aqui. Imagina que eu tenho uma lista com N elementos. Primeiro elemento, 3 pontinhos, N elementos. Para eu resolver essa linha que está aqui, eu preciso, para encontrar o maior elemento da lista, eu preciso percorrer a lista toda. Quantas comparações eu preciso fazer para percorrer essa lista toda para achar o maior elemento? Pessoal? Tem alguém aí? Ah, tá. Estão ouvindo? Estamos. Então, é porque ficou todo mundo quieto, é porque eu estou acostumado, as minhas meninas, quando estão fazendo aula online, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, é o contrário. A professora tem que mandar os meninos ficar quietos, vocês têm que lutar para falar. Quando vocês interagem, fica mais fácil para mim e para vocês. Né? Vamos lá. Então, pensa só. Minha pergunta foi, quantas operações, quantas comparações eu faço para poder encontrar o maior elemento de uma lista?
Então, eu tenho que fazer o seguinte, como é que vai ser o que tem implícito nessa linha encontre o maior elemento? Vocês devem saber, né? Só estão com vergonha de falar. Aqui embaixo eu tenho a posição dos elementos, tá? Tem a posição dos elementos. Eu preciso, a primeira coisa, comparar o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 2. Certo? Vou pegar o maior desses dois. O resultado eu comparo com o elemento que está na posição 3. O resultado eu comparo com o elemento, esses dois pontinhos é o símbolo de comparação, tá? Eu vou comparar com o elemento que está na posição 4. E assim sucessivamente. Se eu estou comparando 2 a 2, um com o próximo, eu posso pensar que cada interseção aqui entre os vetores vai ser uma comparação. Repara. Se eu tenho N elementos, quantas comparações eu tenho aqui no meio? Vocês devem estar pensando... N-1. N-1. Muito obrigado, senhorita. N-1. Resolvi... Isso aqui foi a primeira iteração. Resolvi a primeira iteração. O primeiro cara está resolvido. Eu gosto de bagunçado. Para não ficar arrumando a nossa letra, deixa minha letra feia. Agora eu tenho N-1 elementos. Quantas comparações eu tenho aqui? N-2. Eu acho que vocês já entenderam. Eu vou comparando isso aqui até acabar. Arrumou. Até chegar em 1. Tudo bem? Então, quantas operações, quantas comparações eu faço para resolver o problema de ordenação de uma lista usando a estratégia de ordenação por seleção? Então, eu estou fazendo aqui o que a gente chama de análise de algoritmo. Eu estou comparando, eu estou analisando o número de operações, seria o tempo computacional, é o número de operações, tá? Então, você deve ter imaginado que eu vou somar isso aqui. Então, na primeira iteração, eu faço N-1 comparações, depois N-2 comparações, e assim sucessivamente até uma comparação. A análise desse algoritmo, então, vai ser basicamente o seguinte: a somatória, né, para quem não conhece esse símbolo, vamos começar a se familiarizar, a somatória do I, variando do 1 até N-1 da expressão I. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2 mais 3, assim sucessivamente, até N-1. Bem-vindos aqui à análise de algoritmo. Isso aqui, claramente, eu vou fazer uma lembrança aí para vocês vocês ficarem familiarizados com esse processo. Isso aqui, claramente, é uma PA, uma progressão aritmética, que o primeiro termo é 1, a razão é 1, e eu tenho N-1 elementos. Eu pedi, logo na primeira semana, para vocês estudarem PA e PG. Quem não fez, faça, por favor, faça esse favor para você e para mim, porque a gente vai usar muito PA e PG, tá? Então, primeira coisa é, qual é a soma dessa PA? Chegou, gente. Qual é a soma dessa PA? Então, é a primeira coisa que eu preciso saber, né? Resolver a soma dessas PA. Eu vou fazer um adendo para continuar o que eu estava falando sobre a importância da PA e PG. Na seção 2.2 do livro, que é a primeira semana de aula, o livro tem um conjunto de exercícios que tem um monte desse tipo de somatória. Nós vamos precisar de todas. Então, quem não fez, por favor, volta lá na 2.2 e faz a lista. Depois eu vou mostrar os exercícios que vocês precisam fazer. Mas agora eu estou interessado em resolver a soma dessa PA. Então,
você deve estar lembrando aí da soma da PA. Se você não lembrar, você tem um negócio chamado Google, que você digita assim, soma da progressão aritmética. E ele vai te dar uma fórmula, tá? Na vida real é assim que funciona quando você vai fazer análise de algoritmo. Mas a gente não precisa disso, porque isso aí é muito fácil já para a gente. Para a gente, estou incluindo vocês aqui, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho uma séria dificuldade de decorar coisas, especialmente fórmulas e nomes. Então, assim, se você for meu aluno e não fique chateado se eu não lembrar o seu nome. Eu tenho uma séria dificuldade de lembrar fórmulas e nomes. E aí você se pergunta, professor de matemática que não lembra a fórmula? Eu não lembro, eu tenho muita dificuldade de lembrar a fórmula. O que eu uso para fazer os exercícios, então? Em geral, eu uso a estratégia, eu decoro a estratégia. A estratégia para construir a fórmula é como? Como que eu construo aquela fórmula? Então, através da estratégia, a gente consegue fazer. Tá? Essa é o meu segredo aí. A fórmula da soma da PA, que eu nunca lembro, ela passa por uma estratégia simples, que inclusive tem uma curiosidade sobre a soma da PA, que ela foi elaborada por um cara chamado Gauss. Gauss tem o título aí de príncipe da matemática, um dos caras mais importantes da matemática, né? Talvez o mais importante da matemática. E o Gauss definiu a fórmula da soma da PA com 8 anos, 7 ou 8 anos, não lembro exatamente, né? Vocês já devem ter ouvido essa história de algum professor de matemática, essa história é verídica, e ele definiu a soma da PA com essa idade aí, para fugir de um castigo da escola, que a professora mandou somar os números de 1 a 1000, e ele respondeu com 1 minuto ou 2, definindo a fórmula da soma da PA. E o que ele fez, basicamente? Ele reparou o seguinte, eu vou dar uma melhorada aqui na minha soma, para ficar mais claro. Vou botar aqui um passo atrás, vou botar o n-2, n-1. Repara o seguinte, eu vou somar o primeiro com o último. Isso aqui vai dar n. Eu vou somar o segundo com o penúltimo. 2 com n menos 2, obviamente, isso aqui vai dar... Opa, 2 não, a dislexia atacando. N também, certo? Aí o que ele sugeriu? Ele reparou o seguinte, olha, se eu somar esse cara aqui com o antepenúltimo, aqui eu vou ter o n menos 3, também vai dar n. Então ele sugere o seguinte, eu vou pegar essa soma e vou escrever ela de trás para frente. Aqui eu tenho n menos 1, parênteses, né? Mais n menos 2, parênteses. Ficou ruim aqui, mas vocês vão entender. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, certo? E efetua essa soma da mesma sequência 2 vezes, né? Uma de frente para trás, outra de trás para frente. Isso aqui vai dar n, mais n, mais n, mais n. Repara uma coisa. Quantas vezes... Isso aqui é um mais. Quantas vezes o n aparece aqui? É o número de elementos dessa lista. Quantos elementos tem? Tem n menos 1. Então eu vou ter n menos 1 n menos 1 vezes n. Só que eu somei essa lista 2 vezes, eu dupliquei ela aqui. Então, divido por 2, certo? Esse aqui é o resultado da soma n menos 1, n dividido por 2, da análise de algoritmo desse processo de ordenação por seleção. Tá? A gente fez aqui um método bem explícito. Dá para fazer de maneira mais matemática, mas a gente vai deixar para outro momento isso aí. Tá? Continuando, então, a gente fez análise aqui do método de ordenação por seleção, né? A gente viu como é que ele funciona e fez análise de complexidade dele. Outro algoritmo recursivo que é interessante, esse usando uma estratégia um pouco diferente, que a gente vai abordar ela mais para frente,
é a busca binária. Como é que é a busca binária? Pensa que eu tenho uma lista de elementos e uma coisa importante é que essa lista está ordenada. Tá? Eu tenho uma lista ordenada. Se eu sei que é lista ordenada e eu quero encontrar um elemento nessa lista, eu posso usar essa estratégia. Tá? Em vez de percorrer sequencialmente a lista, o que eu posso fazer? Olha o que essa estratégia faz. Primeiro eu defino o primeiro elemento e o último elemento. Ele chamou o primeiro elemento de I. Primeiro elemento de I. Eita. E o último elemento de J, certo? E o item que eu quero procurar, o item X. Aí eu olho o seguinte, olha, se o I for maior do que J, ou seja, se esse cara aqui já passou do de lá, ou seja, se o primeiro já é maior do que o último, então eu não encontrei a lista, não está aqui dentro, certo? Se não, o que eu faço? Eu vou pegar e vou olhar para o elemento que está no meio. No meio. E vou comparar o X com o elemento que está no meio. Vou fazer essa comparação. Se o X for maior, eu estou do lado de cá. Se o X for menor, eu estou do lado de cá. E aí eu vou pegar esse lado de cá. Eu vou pegar esse I e vou trazer ele para cá e vou chamar a busca binária de novo, para repetir o processo. Tá? Vou pegar o I e vou trazer para o lado de cá. Se ele for, por outro lado, menor, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar esse J e vou jogar aqui. Né? O J vai ser o K-1. Então, repara que eu estou, a cada passo, eu estou dividindo o meu problema na metade. Interessante. Aqui eu pego meu problema e diminuo uma unidade. Vamos chamar, o tamanho do meu problema é o vetor, né? É uma lista. A chamada recursiva, eu estou diminuindo uma unidade. Se eu fosse alguma coisa para calcular tamanho, número de operações aqui, o que eu faria? Eu tenho o L de 1, L do primeiro elemento, eu faço uma comparação só, uma comparação. L de N, o que eu vou ter? Eu não sei exatamente, não estou preocupado muito bem com o que eu vou ter, mas a minha chamada recursiva vai ser de N-1. Aqui, a minha, vou chamar de B, a minha B de N, a minha chamada recursiva da função aqui, eu vou ter B de N dividido por 2. Repara que interessante. Eu estou pegando o meu problema e dividindo na metade. Tá? Depois a gente vai explorar melhor isso aí, essa diferença entre recursividade aqui. Tá? Essa recursividade aqui é chamada de dividir para conquistar. É uma estratégia famosa aí na computação e na guerra. Tá? Que eu estou dividindo o meu problema para poder resolvê-lo. Aqui é uma recursividade que a gente vai estudar ainda hoje, que tem recebe o nome de recursividade de primeira ordem. Beleza? Então, vimos aí duas recursividades aqui. E a recursividade ela pode ser usada para representar o número de operações que um algoritmo faz. Certo? Vou fazer uma fórmula para representar aqui o número de operações do insertion sort. Quantas operações é feita aqui? Nessa linha, a gente já discutiu. Nessa linha é feita N menos 1 operações. Nessa linha aqui é feita uma troca, uma permuta. Eu vou chamar de uma operação. São 3, mas eu vou chamar de uma, isso é irrelevante, na verdade. Tá? Uma operação. Então, cada vez que eu chamar esse algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer N menos o número de operações. Vou chamar de L o número de operações. Tá? Cada vez que eu chamar o algoritmo para N elementos, eu vou fazer
N operações, esse N vem da 1. Vou botar assim para ficar mais fácil. N menos 1, mais 1, esse e esse, mais uma chamada recursiva dele mesmo, com um elemento a menos. L de N menos 1. Então, essa equação recursiva, L de N menos 1 mais N, essa equação recursiva, ela expressa o número de operações computacionais realizadas por esse algoritmo. Tá ok? Só para ilustrar aqui. E aquela análise de complexidade que a gente fez é basicamente resolver isso aqui. Como assim resolver? Vamos falar de resolver agora. Tá? Resolver significa encontrar uma fórmula fechada. E daí, o que é fórmula fechada? Fórmula fechada é uma fórmula que vai me dar o valor de uma expressão recursiva sem usar recursividade, certo? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui. Então, o que eu preciso fazer para encontrar a fórmula fechada? Aqui tem a dica. Eu vou aplicar a recorrência, expandindo, e vou ver o que acontece quando termina essa recorrência. Tá? Vou levar isso aqui para o meu quadro branco. Vou levar isso aqui para o quadro branco, para vocês enxergarem melhor. Tá? E agora a gente vai resolver isso aqui. Vamos lá. Olha bem para essa expressão aqui. S de N... Vai parar de escrever por quê? Por que não está escrevendo aqui nesse cantinho? Eita. Estranho. Tá. Essa expressão aqui... Essa expressão... S de N igual a 2N... Desculpa, S de N igual a 2 vezes... Pronto. Vezes S de N menos 1. Se você tivesse que chutar uma regra, pensa que o S de N é 3. Qual o valor que você acha que vai dar aqui? Isso aqui, vamos tentar. Então, isso aqui vai ser 2 vezes S de 2, né? Vou repetir esse 2. Esse S de 2 aqui vai ser 2 vezes S de 1, e esse S de 1 aqui é 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 3. Se eu tiver S de 10, isso aqui vai ficar grande. Mas eu ia chutar que isso aqui é 2 elevado a 10. Ia chutar. Então, acho que é. Acho que é. O que eu preciso fazer? Eu preciso, para resolver isso, expandir essa recorrência para tentar encontrar uma regra geral. Então, vamos tentar fazer isso aqui, expandir essa recorrência para tentar encontrar uma regra geral. Eu vou partir da regra da recursividade, que é S de N igual a S de N menos 1. Certo? Repete o 2. O que é S de N menos 1? Pela regra, é 2 vezes o anterior, S de N menos 2. O que é S de N menos 2? Repete isso aqui. Pela regra, é 2 vezes S de N menos 3. O que é S de N menos 3? Pela regra, repete isso aqui, 2 vezes S de N menos 4. Eu vou fazer isso até quando? Até eu perceber um padrão. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, S de N menos 2, 2
ao cubo S de n menos 3. Aqui você já imagina, isso aqui é um S, embora não pareça, tá? Se eu tiver que chutar uma regra geral e for fazer uma expansão aqui eu tive a primeira interação, segunda, terceira, quarta. Se eu tiver lá na késima iteração, você vai imaginar que aqui eu vou ter 2 elevado a k, lá na késima iteração. Concordam com isso ou não? Quem não enxergou isso, por favor, me fala. Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. Quando que isso termina? Quando que isso termina? Qual é o critério de parada? O critério de parada, ele termina quando o que tiver dentro da chamada da função, dentro do parâmetro de entrada da função, for 1. Isso aqui termina, então, para n menos k igual a 1. Concorda com isso ou não? Termina para n menos k igual a 1. Por quê? Porque quando n menos k for 1 aqui no lugar, eu vou substituir aqui e aí eu não tenho mais chamada recursiva. Eu vou ter o seguinte, então. Vai terminar quando k for igual a n menos 1. Isso aqui não parece não, mas é um k. Vou tentar melhorar a cara do meu... Piorou. Pronto. É um k. Faz de conta. Para quem não enxergou isso aqui, é só pensar o seguinte: passa o K para cá, tá subtraindo, passa o K para um lado somando e o 1 para cá subtraindo. Vai dar isso aqui. Então termina nessa situação, certo? Se termina nessa situação, como que vai estar minha expressão? Minha expressão vou ter 2 elevado a K, no lugar do K eu tenho n menos 1 vezes S do meu caso base, que é 1. Resolvendo essa continha, n menos 1. Quem é o S de 1? O S de 1 é 2. S de 1 é 2. Então, igual a 2, propriedadezinha de potência, 2 elevado a n. 2 elevado a n. Legal isso. Beleza ou não? Então, Tranquilo. Oi, pode falar. Essa parte do término eu não entendi. Vamos lá. Então, volta aqui. Tudo bem, eu desenvolvi até encontrar um padrão aqui para cada iteração, né? Na iteração 1, eu tenho 2 elevado a 1 aqui, vezes S de n menos 1. Na iteração 2, eu tenho 2 ao quadrado, S de n menos 2. Na iteração 3, 2 ao cubo, S de n menos 3. Eu imagino, estou chutando aqui, parece que sim, que na késima iteração, eu vou ter 2 elevado a k, S de n menos k. Certo? Isso aqui vai expandindo, né? E isso que está aqui dentro vai diminuindo, até onde? Quando que para isso? Isso para no critério de parada. No critério de parada da recorrência. Qual o critério de parada? O critério de parada é o S de 1. Então, isso aqui vai terminar, essa recorrência vai terminar quando o que está aqui dentro, o N... Eita, estraguei. Professor. Oi. A gente não vê o mouse. Não, tudo bem. Mas vê o rabisco. O que está aqui dentro, que é o N menos K, obrigado, foi igual a 1. Tudo bem? Foi igual a 1, que é o critério de parada. Eu tenho que dar um jeito de aparecer o mouse também, igual o PowerPoint, vai ficar jóia. Saquei. Mas tudo bem? Então, beleza. Aí, o que eu faço aqui? Eu passei o K... Eu isolei o K aqui, né? Isolei o K. Passei o K para um lado,
e o 1 para o outro lado para ficar K igual a N menos 1. E aí eu peguei essa informação que eu digo, essa informação aqui, e essa informação, e substituir na minha fórmula. No lugar do K, eu botei quem? Botei o N menos 1. No lugar do S de N menos 1, eu botei 1. Então, eu tenho 2 elevado a N menos 1, S de 1. Aí eu olho para o meu critério de parada. O S de 1 vale 2, porque parou. Então, S de 1 vale 2. Propriedade de potência aqui, 2 elevado a N. Certo ou não? Okay. Tudo bem? Uhum. Beleza. Isso aqui é o que a gente conhece, chama de conjectura. Igual lá no outro. Apesar de ter o nome igual, o problema é totalmente diferente. Simplesmente porque a palavra conjectura significa aquilo que eu acho que é verdade. O que é conjectura? Aquilo que eu acho que é verdade. Então, eu acho que essa regra que eu bolei funciona. Daí, ter certeza, eu preciso provar. Tá? Então, depois da conjectura, eu tenho a verificação. O que é a verificação? Qual é a ferramenta computacional para provar uma regra que ela ocorre passo a passo? Indução, que é o que a gente acabou de estudar. Tá? Então, eu tenho essa fórmula, verificação da fórmula ou da regra, né? Vou chamar de regra. Regra. Eu acho que o S de N resolvido, ele vai ser exatamente isso aqui. Então, eu preciso testar. Verificação. Indução. Tá? Então, indução, qual a primeira coisa da indução? Caso base. Qual é o caso base? É o meu critério de parada, é o primeiro elemento, é o S de 1. Certo? Professor. Oi. O Matheus perguntou no chat se a forma fechada é a conjectura comprovada. A forma fechada é a conjectura comprovada, exatamente. Perfeito. Boa definição. Só que a forma fechada é a conjectura comprovada. Na verdade, a forma fechada é a recursividade, é o resultado da equação recursividade sem a chamada recursiva, como uma fórmula fechada mesmo. Fechada significa que eu não preciso recorrer a mais nada. Tá? Só que eu só chego nela depois que eu elaboro uma conjectura e provo. Aí eu posso dizer, olha, a forma fechada é essa. Certo? Então, na verdade, é que eu tenho a elaboração, primeiro a elaboração... Eita, o que eu fiz aqui? A elaboração da forma fechada e depois eu tenho a verificação da forma fechada. Isso aqui é a construção da forma fechada. Tá? Mas a forma fechada em si, ela é a recursividade sem chamada recursiva. Tá? Então, vamos lá. A minha fórmula que eu elaborei, que é 2 elevado a m, será que funciona? Vamos ver. Pela minha fórmula, eu vou ter que pegar o dado de entrada n e colocar aqui no lugar. Opa, tudo bem? Acho que sim. Pela minha fórmula, o caso base seria 2. Mas, beleza, então tá certo, porque no exercício diz que o caso base, o S de 1 é 2. Então, a minha fórmula, essa fórmula funcionou para o caso base, né? Hipótese. Supor que eu tenho que o S de K vai ser 2 elevado a K.
que S de K mais 1, o primeiro passo é 2 elevado a K mais 1. Tudo bem ou não? Esse é bem simples, tá? Isso é bem simples. Isso aqui é um S, não está aparecendo não, mas é um S. Deixa eu apagar aqui e tentar melhorar essa cara desse S. Esse é um S. Então, como é que é a minha estratégia? Eu vou sair de um lado da igualdade e, usando os meus argumentos, eu vou chegar do segundo lado. Como esses são poucos passos, eu vou fazer aqui embaixo. S de K mais 1. Certo? Eu posso usar duas coisas. Esse é mais fácil do que o anterior, porque eu só tenho duas coisas para usar. Eu tenho... Vou usar uma verdinha. Eu tenho a minha regra da recorrência, né, que serve para qualquer valor, que aí é a definição de recorrência, e tenho a minha hipótese. A minha hipótese. A hipótese, ela só serve se eu tiver K como dado de entrada. A minha regra serve para qualquer valor, para qualquer S de N. Então, o S de N, pela minha regra, vai ser 2 vezes S de K. Aqui eu usei a definição de recorrência, tá? Aqui eu usei a definição. Agora eu vou usar a minha hipótese. Por hipótese, o S de K é igual a 2 elevado a K. Sem fazer muita força, então isso aqui é 2 elevado a K mais 1. Tudo bem ou não? Está verificado aqui, então, como queríamos demonstrar. Tá? Então, a fórmula fechada, o que fica? Fórmula fechada é uma fórmula que não tem chamada recursiva. Para fazer ela, para mostrar que ela funciona, o que eu preciso fazer? Eu vou expandir, vou fazer uma conjectura e vou fazer uma verificação. Tudo bem? Lembra muito a estratégia do exercício de prova de correção de algoritmo. Lembra, mas as coisas são de naturezas diferentes. Lá eu tinha um algoritmo. Pode ser recursivo ou não, mas aqui eu tenho uma regra de recursividade. Lá a gente tem teste de mesa, conjectura e prova por indução. Aqui eu tenho expansão, conjectura e verificação. Tá? Tem uma pequena diferença. Vou fazer mais um. Vou apagar aqui. Vamos fazer mais um. O outro. Parecido. Encontrar a fórmula fechada. Então, vamos lá encontrar a fórmula fechada aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou expandir isso aqui. Tá? Isso aqui que eu digo, o T de N menos o T de N. Então, primeira coisa, eu vou expandir o T de N. T de N, pela minha regra, é a chamada recursiva para um elemento a menos, mais 3. Certo? Pensa que eu tenho um algoritmo qualquer, que chama ele mesmo com um elemento a menos, mas faz 3 operações. Certo? Aí, para o T de N menos 1, o que eu vou ter? A chamada recursiva, que é ele com um elemento a menos, mais 3, certo? Isso aqui tudo é o T de N menos 1. Mais 3 daqui. Isso aqui vai ser T de N menos 2 mais 2 vezes 3. Professor, eu posso botar 6? Pode, mas esse 2 vai te facilitar. Tá? Às vezes, você sair fazendo as contas, quando você termina a conta aqui, bota o resultado, ela esconde o processo. A conta concluída, ela esconde o processo. Eu quero ver o processo aqui. T de N menos 2 é quem? É a chamada
para o n menos 3, mais 3, mais 2 vezes 3, né? Isso aqui é o t de n menos 2. Então, t de n menos 3, mais 3 vezes 3. T de n menos 3 vai ser quem? Chamada para um elemento a menos, mais 3, certo? Isso aqui tudo. O t de n menos 4 mais 3 é exatamente o t de n menos 3. É a definição. Mais 3 vezes 3. Isso aqui vai ser n menos 4 mais 4 vezes 3. Professor, eu faço isso até quando? Até você perceber um padrão, né? Aí, se eu não perceber, faz mais. Faz mais. Tanto que se eu falar o seguinte, olha, aqui eu tenho a primeira iteração. Na primeira linha, primeira iteração. Segunda linha, segunda iteração. Terceira linha, terceira iteração. Se eu tiver na késima linha, ou seja, depois de k operações, t de n menos 4, você acha que eu tenho o que aqui? Você vai chutar, provavelmente, k vezes 3. Tudo bem? Isso aqui seria uma regra de expansão. Professor, não teria mais 3 ele, não? Mais 3? Não, já estou botando esse resultado aqui no final. Ó. Repara. Na primeira iteração, eu tenho t de n menos 1 vezes 3. No final da segunda iteração, eu tenho t de n menos 2, 2 vezes 3. Na terceira iteração, eu tenho t de n menos 3, mais 3 vezes 3. Na quarta iteração, t de n menos 4, mais 4 vezes 3. Na késima iteração, t de n menos k, k vezes 3. Tudo bem? E aí, essa regra ela vai expandindo, né? Isso aqui vai diminuindo, 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 até onde? Até na parada. Onde é que para? No t de 1. Então, isso termina quando o que tiver dentro do t, na chamada recursiva, bater lá no meu critério de parada, no 1. Ou seja, k vai ser igual a n menos 1. Certo? Se o k é igual a n menos 1, fazendo a substituição, eu tenho t de 1 mais, no lugar do k, n menos 1 vezes 3. Opa. Vezes 3. T de 1 é quem? É 1. 1 mais n menos 1 vezes 3. Essa aqui é a regra. Tudo bem ou não? Essa aqui é o que a gente chama de conjectura. Dúvidas? Até aqui? Não, senhor. Não, não. O senhor está no céu, hein? Sim. Engraçado que o tempo passa e a gente às vezes não percebe, né? Só uma curiosidade pessoal aqui. Eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Com 18 anos eu dava aula escola pública à noite, no meu segundo período de faculdade. Na época podia. E aí, obviamente, com 18 anos, noturno, eu era o mais novo da sala. Hoje faz mais sentido. Vocês todos têm idade de ser filho meu. Antigamente era o contrário, isso a gente demora a perceber. Mas o curioso do senhor é que eu lembro que o pessoal fazendo supletivo, os senhores com idade, às vezes meu avô me chamava de sim, senhor,
Professor, sim, senhor, professor. Eu falei assim, não, gente, não é senhor, não. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu vou fazer expandir, né? Fazer a expansão da regra. Segunda coisa, eu vou ver o que acontece quando termina. E a terceira coisa, então, é a verificação. A verificação. Verificação é pegar e olhar se essa regra funciona, né? Para minha recursividade. Então, vamos lá. Caso base. Caso base, eu tenho T de 1. Pela regra que eu acabei de inventar, isso aqui tem que dar 1. Lembrando que para minha regra funcionar, tem que dar 1. 1 mais, no lugar do N, entra 1. Então, 1 menos 1 vezes 3. 1 menos 1 é 0, vezes 3 é 0, sobra só 1. Ufa! Achei, pelo menos, o meu caso base funcionando. Aí eu tenho uma coisa interessante. No exercício, acho que da semana passada, um aluno me mandou um e-mail com uma dúvida no exercício. E aí fez uma expansão, mandou uma parte da expansão dele, pulando um elemento lá que provavelmente onde estava o erro. O aluno vai lembrar aí, né? Não vou citar. Onde estava o erro. E aí elaborou uma conjectura que estava errada. Em geral, quando sua conjectura está errada, aqui no seu caso base já mela tudo, já dá errado aqui. Aí o aluno falou, professor, fiz a conjectura e o caso base não funcionou. E eu falei assim, então, obviamente, sua conjectura está errada. Então, o que tem que fazer? Achar o erro da expansão, onde é que você expandiu errado, o que você errou aqui, ou o que você errou aqui embaixo, né? Ou aqui onde termina, certo? E tentar encontrar o erro, tentar encontrar uma nova conjectura. Deu errado, errou alguma coisa. Vamos tentar achar o erro. Essa é a ideia. Então, vem aqui, vou agora supor que... Eu vou supor que minha fórmula funciona. Eu vou supor que o T de N é igual a 1 mais N menos 1 vezes 3. Ou seja, eu posso substituir a minha chamada recursiva por isso aí. Opa, tem um erro aqui. Um erro de formalidade matemática. Eu estou fazendo... Quando eu digo N, significa fórmula definida. Aqui eu estou num passo de indução, então eu vou chamar de K. Estou num processo. Mostrar que eu vou mostrar que T de K mais 1 é igual a 1 mais K mais 1 menos 1 vezes 3. Para ficar melhor, vou botar um parênteses aqui, separando, tá? Então, a ideia é sair daqui, T de K mais 1, certo? E desenvolver. Eu tenho dois argumentos aqui. Vou usar uma caneta bonita. Eu tenho dois argumentos para usar. Eu tenho a minha propriedade, a minha regra de recursividade, a definição da minha recursividade, e tenho a minha hipótese de indução que eu preciso seguir. Tá ok? Tenho só essas duas coisas para usar. A minha hipótese de indução, ela só funciona, só vale se eu tiver T de K. A minha definição vale para qualquer N. Tá? Então, T de K mais 1, pela minha definição, é T de K, que é a chamada do anterior, mais 3. Aqui eu usei a minha definição.
definição. Quem é o T de K pela minha hipótese? Por hipótese, T de K é 1 mais K menos 1 vezes 3. Mais 3, né? Isso aqui é o T de K hipótese. Vê se cabe aqui. Hipótese. Tá? Hipótese. E aí, agora a continha simples. Separa esse 1, coloco 3 em evidência. Eu tenho K menos 1 mais 1 vezes 3. Que é exatamente o que está aqui em cima, né? Mais 1 com menos 1, se você quiser, você pode simplificar. Então, como queríamos demonstrar. Então, significa que a minha recursividade pode ser escrito pela fórmula 1 mais n menos 1 vezes 3. Professor, me ajuda a entender aqui. Eu tenho a chamada recursiva que faz a conta aqui que acha um número. E aí eu acho a fórmula fechada. E daí? Para que serve essas duas coisas? Para que serve a fórmula recursiva se eu posso achar a fórmula fechada? Professor, Né? por que não tem o mais um aí? Eu não entendi isso. Esse aqui é a fórmula final. Já é o Sim. N, tá vendo? É aqui, da minha conjectura. Significa que a minha conjectura ela é verdadeira. Ah, sim, perfeito. Perfeito? A minha demonstração ela parou aqui, ó. Ok? Beleza. Vamos tentar entender isso aqui agora. Para tentar entender isso aqui agora, eu vou voltar com vocês aqui no meu Insertion Sort. Vou apagar isso aqui tudo. Tem um botão de apagar, não? Isso aqui. Tinha que ter um apagar melhor. É rapidinho. Tá acabando já a aula, mas eu tenho que falar algumas coisas ainda. Vocês vão sobreviver. A aula é bom. Vamos lá. Vamos tentar elaborar uma recursividade que descreva o número de operações. Número de operações. O número de operações desse código. Certo? Eu vou ignorar esse elemento aqui. Tudo bem. A ordenação está completa. Vou seguir assim. A ordenação está completa, eu faço uma operação só, que é retornar a lista. Então, aqui eu tenho uma operação. Certo? Aqui eu tenho quantas operações? Aqui, desculpa. Aqui na linha, encontre o índice I do maior item de uma lista de 1 a N. A gente já viu isso. Quantas operações é feito? Aqui é feita N menos 1 operações. Certo? Aqui é feito uma operação. Certo? Aqui eu tenho uma mesma chamada recursiva. Vamos dizer que eu tenho o número de operações definido como sendo S de N. Certo? Vou definir o número de operações como sendo S de N. Então, eu faço uma operação, N menos 1 operações, uma operação, e faço aqui uma chamada do mesmo problema, agora com um elemento a menos. Com um elemento a menos. Certo? Então, o resultado do número de operações
vai ser S de N, né, que é o número de operações, vai ser igual a 1 mais 1, N menos 1. Isso aqui é N mais 1, certo? Então, isso aqui eu vou ter N mais 1 mais uma chamada da própria função para um elemento a menos. Só para botar num formato que vocês conhecem, se eu tem uma questão aqui que é o seguinte. E no critério, isso aqui vai diminuindo. Isso aqui vai diminuindo até onde? Isso aqui vai diminuindo até ele encontrar o critério de parada, quando o N for 1. Então, se o N for 1, eu faço uma operação, que é a saída, e se eu tiver N elementos, eu faço N menos 1 mais N. Essa expressão, essa fórmula recursiva, ela descreve o número de operações desse algoritmo. Quando eu encontro a fórmula fechada, está errado. Mais um. Quando eu encontro a fórmula fechada, eu estou encontrando efetivamente quantas operações faz, dependendo do dado de entrada. Então, isso aqui descreve, a fórmula fechada analisa para mim o comportamento, tá ok? Do algoritmo. Essa é a ideia. Professor, eu preciso fazer isso sempre? Deixa eu ver que horas são. Ixi, já passou por 5 minutos. Tem uma fórmula para usar isso aqui. Rapidinho, tá? 5 minutinhos, pessoal. Tem uma fórmula. A fórmula, em geral, eu demonstro ela na sala. Eu vou deixar vocês olharem no livro a demonstração da fórmula. Mas a fórmula é essa aqui. Tá? S de N é igual a C de N menos 1. Eu vou dizer quem é esse C. C é o número que multiplica a chamada recursiva, vezes o critério de parada, vezes essa somatória aqui. Só que essa fórmula só funciona com uma característica. Aqui eu tenho que ter uma constante multiplicando a chamada recursiva, e a chamada recursiva tem que ser sempre com N menos 1. Isso vai receber o nome de recursividade de primeira ordem, ou recorrência de primeira ordem. Tá? Vamos para o exemplo. Vou pular esse exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Tá? Próxima aula a gente continua. Então, só para ilustrar, vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho o seguinte, olha só. A minha expressão é essa aqui. O meu critério de parada é o S de 1 igual a 2. O fator que está multiplicando a chamada recursiva é o 2. Aqui eu tenho uma função que depende de N. Como eu não tenho nada, aqui vai ser mais 0. Então, nesse caso, C vale 2 e o G de N vale 0. Fazendo a substituição na fórmula, ó, C vale 2, S de 1, depois eu substituo, C, 2, G de I, 0. Substituindo, eu tenho 2 elevado a N menos 1, vezes 2, igual a 2 elevado a N, que foi o que a gente tinha feito. Professor, precisa verificar? Não, porque a fórmula ela já é verificada, né? Foi uma demonstração, foi demonstrada de que ela funciona. Então não precisa verificar, certo? O que eu queria chegar com isso, para resumir? Eu tenho duas opções para resolver o problema. Expandir, conjecturar e verificar, aqui estão os passos. Ou usar a fórmula. Usar a fórmula, a primeira coisa é reconhecer sua recorrência nesse formato. Descobrindo quem é o seu critério de parada, sua constante C e sua funçãozinha G.
substitui na fórmula. Só que essa fórmula, ela tem uma somatória. Então, para você resolver, você precisa calcular essa somatória. Essa somatória vai ser sempre cair numa PA ou numa PG, tá? Desculpa. Então, resolver essa somatória faz parte do problema. E se eu não resolver a somatória? Você não fez o problema, porque até aqui significa que você sabe ler. Né? É pegar, olhar para uma equação e substituir as variáveis. Basicamente, saber ler. Aqui é que está o problema em si, resolver a somatória, que é PA e PG. Certo? Um exemplo aqui. Último exemplo, prometo. Recursividade é essa. Critério de parada, S de 1 igual a 4. Chamada recursiva, S de n vai ser 2 vezes S de n menos 1 mais 3. Eu tenho aqui uma chamada recursiva para n menos 1. Então, a minha recorrência é de primeira ordem. Se ela é de primeira ordem, eu posso usar a fórmula, onde o C vale 2, G de n aqui está errado, 3, e o critério de parada é 1. Substituir na fórmula, C é 2, critério de parada é 3, C é 2, critério de parada é 4, desculpa, e 3. Isso aqui, propriedade somatória. Próxima aula eu falo de propriedade somatória. Mas esse 3 aqui eu tiro da somatória, eu vou ter aqui, efetuando essa conta, 4 vai ser 2n menos 1, 2 ao quadrado, que é o 4. Depois eu faço essa potência aqui, mais 3, vezes somatória de variando de 2 a n, de 2 elevado a n, menos, opa, não é menos 1 não, ó, menos i. Tá? Menos i. Aqui tá fácil, propriedade de potência. Eu preciso resolver essa somatória. Essa somatória aqui claramente é uma progressão geométrica. Próxima aula, eu vou fazer de novo esse exercício. Eu vou fazer esse usando essa primeira opção e vou fazer usando a segunda opção para vocês entenderem melhor a diferença. Ou melhor, como eu acho que não vai ter próxima aula, eu acho que tem um vídeo gravado. Se não tiver, a próxima aula vai ser daqui a 2 semanas, eu vou ver se o vídeo tiver isso aqui. Se não tiver, eu vou gravar um vídeo. Se tiver, vocês vão dar uma olhada lá, tá ok? Aqui tem mais um exemplo, também deve estar no vídeo, e aí a listinha mínima de exercício. Essa lista, eu vou enfatizar aqui, que é a lista mínima. Vou enfatizar a palavra. Mínima. Ah, é muito. Não, não é muito, não. Tem mais de 90 exercícios a sessão. Eu selecionei alguns poucos aqui, tá? E boa parte deles são exercícios rápidos, tá? Em geral, matemática evolui-se devagar, a gente já falou disso. Você tem que tentar um exercício por horas para você dizer que você não consegue. Reolhar os exemplos, olhar o livro, olhar a explicação que tem gravada, tá? E aí tentar fazer os exercícios. Descartar. E é isso que a gente tinha para hoje. Tomei 10 minutos a mais. Alguma consideração? Tem alguém que chegou agora. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Que concluiu o conteúdo.